Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver ou a acompanhar aqui naquele que é o programa do Político de Topo, ou o método Político de Topo. Estamos aqui nesta que é a 23ª lição, aqui de um conjunto de 29 lições, que correspondem também aos dias de Capricórnio, ou seja, aqui da oficina 10, o Parlamento, tem a ver com a energia capricorniana saturnina e, portanto, de algum modo, trazer aqui um conjunto de lições sobre o poder, sobre a imagem pública, aquilo que é a energia da política, da ciência política também. Nós estamos aqui sempre numa perspectiva que é simultaneamente astrológica, mas essencialmente operativa. Aliás, as 12 oficinas e as 12 áreas são 12 áreas, também 12 áreas de poder, mas são acima de tudo 12 áreas de trabalho. Temos aqui diferentes áreas de trabalho e diferentes técnicas e também regras e aqui mais concretamente leis essas que estabelecem e presidem aquilo que é a estrutura, digamos, não falada, não enunciada da política. Ou seja, existe um conjunto de técnicas, um conjunto de regras não escritas que regem a política. E é sobre isso que, no fundo, é este método do Político Topo, ou programa Político Topo. Para quê? Para que você, dominando estas técnicas que também já foram estudadas ao longo do tempo, através da ciência política, e daí eu trazer aqui ciência política e relações internacionais como contraponto, e sobretudo as obras de Maquiavel e Robert Greene, que estão muito viradas para a parte da psicologia, da filosofia, da própria política, que tem muito a ver com aquilo que funciona ou não funciona em termos práticos, e aqui é uma visão totalmente pragmática, não é moral, é política mesmo e de técnica política de como é que funciona esta oficina 12, esta oficina do Parlamento, esta oficina do poder, da imagem pública e do serviço público e das políticas públicas. Então, hoje trago aqui, nesta lição 23, que também corresponde à 23ª lei do poder, a ideia da tática da rendição, transformar a fraqueza em poder. Ela vai um bocadinho na sequência da lição 22, seja tolo ao pareça tolo para enganar tolos, aqui vai um pouco mais longe, é mesmo trabalhar a rendição, não é? Transformar a fraqueza em poder. E, portanto, aqui a ideia é, em vez de lutar contra um adversário mais forte, faça a rendição estratégica, ou seja, a partir do momento em que você sabe que politicamente ou num determinado contexto você não vai ganhar, aquilo que tem a fazer de melhor é aliar-se para depois, mais tarde, numa posição de maior força, poder, entre aspas, entrar em conflito. Portanto, no fundo é subjugar-se a uma situação de aliança para mais tarde quebrar essa aliança quando estiver mais fortalecido, no momento em que outros inimigos estejam vencidos, para depois quebrar a estratégia. No fundo, um bocadinho aquilo que a China fez com os Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Ou seja, após vencer o eixo, aquilo que a União Soviética representava os Estados Unidos como duas maiores potências, obrigou a China a aliar-se aos Estados Unidos. Hoje é adversária dos Estados Unidos. E porquê? Porque fez uma aparente rendição aos interesses americanos, quando na verdade estava a trabalhar e a manipular a sua situação, a ganhar tempo e eventualmente virar o jogo a seu favor, que é o que estamos a assistir aqui no início do século XXI com a China. Análise do texto, ou perceber aqui através da análise de texto porquê render-se. A pergunta é, porquê tomar este caminho? Então, a questão da rendição ou da entrega de pontos, ou de alguma forma parecer que se foi vencido, tem muito a ver, e aqui o contraponto ou o negativo desta imagem, não é? É precisamente aquele princípio de nunca deixar o inimigo, ou seja, destruir e aniquilar completamente o inimigo, nunca deixar o inimigo restabelecer-se, não é? No fundo, essa ideia. Isto é o contraponto, ou seja, quando o inimigo está vencido e tem que sobreviver, ele deve ir pela rendição. E porquê? Porque a rendição gera tempo, destabiliza o adversário, porque o adversário deixa de perceber até que ponto é que aquele é inimigo ou adversário ou não é, e evita derrotas desnecessárias. Este é talvez o ponto mais importante. Perder recursos, perder, digamos, oportunidades, porque no fundo é disso que se trata quando se tenta avançar para uma vitória a todo o custo. Portanto, evitar essas derrotas desnecessárias, quando a vitória não é possível, não só destabiliza o adversário, como permite ganhar tempo para se reorganizar. É uma forma de resistência indireta, baseada na inteligência emocional, e isto joga também com o autocontrole e com o cálculo estratégico. E então aqui a rendição torna-se, ou poderá tornar-se mais à frente, numa arma de arremesso. Em ciência política e relações internacionais, onde é que no fundo
esta técnica, este princípio encaixa, aparece muito na teoria realista, mais uma vez, ou seja, a forma como os Estados fracos usam o sistema de alianças e rendição para se preservar durante os períodos mais fracos, ou seja, durante o período em que um determinado Estado não se encontra muito forte, ele usa de coligações, e podemos ver a União Europeia de alguma forma desse modo para a Alemanha. A Alemanha, enquanto está fraca, enquanto esteve fraca, e isto vale também para outros países da União Europeia, a União Europeia forma ou serve de base para manter uma aparência ao mesmo tempo que se estrutura e se prepara para se depois autonomizar ou não, mas em que basicamente Estados fracos usam as alianças e a rendição para se preservar. O mesmo fez o Japão na Segunda Guerra Mundial após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e depois acaba a haver aqui uma estratégia de desgaste, não é? Prolongar o conflito, enfraquecer o inimigo, pode ser também aqui algo importante em termos daquilo que é usar a rendição, a levar ao limite, e portanto pode ser por aí também, ou seja, não se rendendo totalmente, mas também não entregando os pontos. Isto é muito através de diplomacia e manipulação das percepções, ou seja, usar a diplomacia e a manipulação das percepções a seu favor é aquilo que se quer aqui quando se usa a armadilha da rendição para depois dar a volta, digamos, naquilo que é a luta. Então, isto está diretamente relacionado, esta Lei 23, com as 48 Leis do Poder, não é? Do autor Robert Greene, para o qual eu remeto, e ele então relaciona, ou podemos aqui relacionar esta lei de fazer-se fraco ou render-se, a ocultar as intenções, que é a Lei 6, ou seja, não dizer exatamente aquilo que é ou que vem, esconder ao fim e ao cabo aquilo que é a sua própria estratégia, a Lei 22, que falámos na última lição, que é a tática da rendição, a Lei 33, que é descobrir as fraquezas do inimigo, ou seja, a permitir-se com esta suposta rendição ou entrega de pontos ir descobrindo aquilo que são fraquezas do inimigo, e finalmente aqui a Lei 31, que é o controle das opções do outro, ou seja, como é que a partir deste conjunto de oportunidades que são geradas pela rendição, acaba por entrar dentro do controle das opções do outro. Portanto, pelo menos estas 4 leis relacionam-se com a Lei 23. Ocultar intenções, usar a tática da rendição, descobrir fraquezas do inimigo e controlar as opções do outro. Isto prende-se também muito com Maquiavel, mais uma vez, com a chamada rendição estratégica, que é uma das temáticas do livro do Príncipe, não é? De Maquiavel, e no seu capítulo 8 desta obra, que eu recomendo vivamente que leiam e estudem, existe muita ideia da manipulação da percepção pública. Então a ideia de que se segue os princípios, os valores, e isto também está muito patente na rendição, porque a rendição é também um assumir de seguir as regras, para a partir daí aproveitar a clemência das regras, ceder para preservar forças, que acaba por ser aqui outro elemento absolutamente essencial e que vem no capítulo 20, precisamente do Príncipe, e o capítulo 23, que me parece aqui talvez dos mais relevantes, que é a rendição como uma forma de manter o respeito e confundir o inimigo. Sempre que alguém se rende, não só conserva o respeito que o outro tem por ele, porque admite a derrota e por isso mostra uma força moral, mas ao mesmo tempo confunde o inimigo, porque o inimigo fica sem perceber qual é que é o próximo passo que vai ser tomado em cima daquela suposta rendição ou sobre aquela situação em que houve um recuo. Portanto, tudo isto confunde também o outro fica sem perceber exatamente onde é que se quer chegar com aquela tática, entre aspas, da rendição. Portanto, este aspecto também é aqui relevante. Em termos de um exercício prático, eu vou aqui trazer um exercício prático, eu trago sempre exercícios práticos em cada uma das lições, e hoje aqui para esta lição 23, que é usar a rendição como armadilha ou usar a rendição como meio de objeto, é perante uma análise de uma posição sua, portanto uma análise de posição, perceba quanto tempo é necessário para você lançar um ataque. Depois, dentro desta posição em que você pode lançar um ataque, renda-se de forma estratégica, ou seja, entregue aquilo que tem a entregar, mas não entregue a informação nem as suas verdadeiras intenções relativamente ao seu objetivo final. Depois, provoque um desequilíbrio emocional, levando a que o outro julgue, digamos, a sua superioridade moral de rendição como uma cedência, e depois prepara o retorno. E este retorno deve ser preparado de forma rápida, de forma a que você, quando tiver que passar à fase 6, que é lançar o contra-ataque, o faça de forma a apanhar o outro de surpresa, em que ele verdadeiramente não conte
digamos assim, com a sua rapidez ou com a sua capacidade de ataque. No fundo analisa uma posição, calcula o tempo necessário para se render de forma estratégica, provoca equilíbrio emocional e depois reage rapidamente, preparando um retorno, lançando imediatamente um contra-ataque. No fundo, esta é a ideia. Então, em termos aqui da reflexão e aplicação pessoal que pode ter, a rendição pode assim, como estamos a enunciar, ser uma arma muito poderosa para você trabalhar não só a sua autoconfiança, o seu autoconhecimento, mas também o conhecimento do outro e a forma como o outro age e reage. Portanto, ela é aqui, sobretudo, um elemento ou digamos, uma ferramenta exploratória daquilo que é o outro e o seu poder. Ela pode ser usada para manipular o adversário, fortalecer a sua posição e controlar o jogo. Portanto, acaba por ser aqui uma dimensão que tem também esta sua, digamos, esta sua capacidade de usar a rendição a seu favor. Isto também permite que você trabalhe as suas capacidades de planejamento, monitorização e ataque na hora certa, ou seja, de eficácia e eficiência no momento em que tenha que passar, digamos, daquilo que é o pensamento ou a teoria à prática. Portanto, ela é sem dúvida aqui um aspecto importante para você usar e trabalhar, e ela muitas vezes apanha os adversários de surpresa, ou pelo menos esse é o interesse e intenção da mesma, e ajuda a fortalecer posições e controlar jogos. E também trabalha muito o seu lado interno. Então, fazendo agora uma rotina de incorporação da estratégia, esta estratégia de saber render e criar momentos de rendição e ataque é já uma técnica que implica ter um grande domínio sobre si próprio, não só de autoconhecimento, como capacidade de avanço e recuo. Ela trabalha-se em três momentos. Um primeiro momento de 15 dias em que planeja e observa, portanto 15 dias de planejamento, 15 dias de observação. Depois tem 15 dias de aplicação da estratégia e 15 dias de reflexão sobre a aplicação da estratégia, 15 dias de avaliação e ajuste e 15 dias de apreciação da avaliação e ajuste. Este ciclo, por 3 vezes, estará aqui num período de 90 dias. Ou seja, temos as 3 vezes com 3 vezes, vezes 2 dá os 90 dias, e portanto transforme esta sua rendição, esta estratégia de rendição, numa ferramenta de poder e de afirmação. Era isto que eu tinha para vocês, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.